parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um encontro como esse sempre nos enche de alegria, de disposição também para que os nossos diálogos sejam construídos. Você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Spotify, você também é muito bem-vindo, que você possa compartilhar também essa mensagem com seus amigos e familiares e reservar esse tempo para esse diálogo e essa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Que o Senhor alcance todos e todas, alcance também o seu coração, a sua vida, a minha vida, porque a disposição aqui também ela é comunitária, né? Eu peço sempre para que Deus use a minha vida e use a sua vida, né? Nesse ciclo, né? De ouvir e falar, ouvir a voz de Deus e anunciar aos nossos corações qual é o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos. E eu queria convidá-los a abrir novamente a Bíblia nos Salmos que a Fernanda leu, o 84. Salmos 84, só que agora eu vou me ater ao verso 5 até o verso 7 e vou ler também o verso 12 como disposição aí para a nossa conversa. Nós iniciamos um diálogo e uma reflexão no início do mês passado, onde eu desejei compartilhar com vocês um caminho para a felicidade. Tentar entender a felicidade como caminho foi para mim e tem sido ainda um desafio, porque nós sabemos que, infelizmente, a nossa realidade de relação, nossa realidade até mesmo de percepção a respeito da felicidade tem sido muito frágil, muito material, muito plástica, né? Muito artificial. Falar sobre felicidade parece um tema que está em muitos livros, né? Especialmente os de autoajuda, né? E ali parece que a felicidade pode ser instrumentalizada, né? Como 5 passos para, né? 5 formas de, 7 formas de, né? Então achamos, né, que existe uma fórmula para atingir a felicidade e, sinceramente, eu acho, claro, desculpe as críticas, né? Eu sei que nós estamos falando só entre nós, né? Essa mensagem alcança muita gente e é uma crítica justamente para não fazer com que esta percepção não seja, né, só um símbolo simplório, né, da expressão humana. Então, falar de felicidade para mim é algo muito caro, porque eu faço essa reflexão a partir do que o Senhor me ensinou, do que o Senhor nos ensina, a partir das suas escrituras. Então, quero ler com você Salmos 84, a partir do verso 5, diz assim: Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Leio novamente. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, ou o vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. E aí leia-se cisternas como enchem de bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Lá no verso 12, o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Até aí, oremos, feche os seus olhos, se possível, ore ao Senhor e consagre a sua vida, o seu coração e mente agora. Nós te louvamos e te exaltamos, Jesus, com alegria, por tudo que vivenciamos aqui nesta manhã. Obrigado pelas canções, obrigado pela vida do Mateus, que nos abençoou de uma maneira especial e nos acolheu com a sua adoração.
Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e filhas que aqui estão presentes. Seja pela primeira vez ou já parte da sua agenda. É bom saber que há corações dispostos a ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Por isso, Senhor, nos acolhe, nos ensina, nos envolve, Senhor, nessa atmosfera de graça, de amor, e nos dá a oportunidade de fazer com que esta reflexão e esses ensinamentos sejam alvo das nossas ações cotidianas. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, torno a dizer que a Bíblia é um livro de conteúdo teológico, um livro de conteúdo de profunda investigação a respeito de quem é Deus, mas também é um livro de conteúdo antropológico. Essa ciência que busca, de maneira profunda, estudar o que é o ser humano. Fala de Deus e fala do que é o homem, ou como o homem deveria ser. Leia-se homem como humanidade, como a humanidade deveria ser. A primeira coisa que a Bíblia nos revela é que não há nada mais parecido com Deus do que o ser humano. Nós somos e obtemos a imago Dei, a imagem e semelhança do nosso Criador. Quando olhamos para nós no espelho, identificamos a face também sagrada, a face do divino, a face do nosso Criador, do nosso Deus. Então, diante desta expressão, desse reencontro com Deus, há sim uma necessária atividade para esse processo, que é de reconhecimento, de auto-reconhecimento, de se reconhecer diante de Deus, diante de si, e de perceber a importância da sua humanidade, a sua importância como ser vivo, como ser vivente. Então, verificar em cada um de nós a possibilidade de habitar em nosso DNA características do Criador é de extrema importância. Nós precisamos compreender que habita em cada um de nós o DNA do nosso Criador. E há muitos elementos que compõem o DNA de Deus. E eu, quando iniciei a conversa, falei de alguns deles. Falei que habita, dentro dessa expressão divina, elementos que compõem a bondade, a beleza e a justiça. Escolhi esses três porque são muitos, mas esses três considero muito importantes. Até para a gente tentar compreender que caminho estamos buscando quando falamos a respeito de felicidade. A beleza, a bondade, a justiça de Deus está exposta na sua expressão para conosco e também está aqui dentro dos nossos corações. De um jeito ou de outro, nós acessamos a bondade, a beleza e a justiça. Ainda que nós não consigamos praticá-las, ela habita, e os teólogos vão dizer que é a nossa memória do paraíso. Há pessoas que não conseguem praticar a bondade. Há pessoas que não conseguem praticar a beleza e a justiça. E a justiça, leia-se também como a vontade de Deus. Praticar a justiça é fazer com que a vontade de Deus aconteça. Então, há pessoas que não conseguem fazer isso, tornar possível. Mas elas carregam na sua memória essa informação, porque está conectada no nosso DNA. Então, entenda, né, que é importante considerar que nós estamos sempre nessa constante busca de acesso da beleza, da bondade e da justiça, porque habita em nós, infelizmente, um grande vazio. A partir do momento que nós rompemos o relacionamento com Deus,
vivenciamos esse vazio existencial. Perdemos a oportunidade de sermos preenchidos por Deus daquilo que Ele se propôs a distribuir em cada um de nós. Nós perdemos isso. E por ter esse grande vazio, estamos numa constante busca de preenchimento. E se há busca, é porque também existe uma certa necessidade, existe uma falta, existe uma pobreza. Por isso a busca. Se há desejo, se há fome, se há sede, é porque existe de alguma maneira uma falta, existe de alguma maneira uma escassez, uma carência. Então, é importante compreender que nós estamos nesta condição, a vida é difícil, a vida é pesada, ela traz consigo os seus pesos, as suas dificuldades, e nós passamos a nossa trajetória sob esse processo de acúmulos, de dificuldades, de carências, de decepções. Está tudo dentro do pacote. A gente vai vivendo e viver é muito difícil. Guimarães Rosa diz, né, que viver é muito perigoso. Porque aprender a viver é o que é viver. Então estamos nessa constante, né, manifestação, né, nesse constante trajeto de aprender a viver. Né? É preciso saber viver. O verso 6 tem um trecho que mostra a dificuldade da viagem, porque ele fala de algo que me parece incontornável, por conta da necessidade da travessia. Fala da travessia no Vale de Baca. Né? E Baca, né? O Vale de Baca é o Vale das Lamentações, o Vale de Lágrimas. A palavra Baca, do hebraico, quando traduzida, significa lágrimas, ou significa lamentações. Pode ser também traduzida como choro. Então é o vale do choro, o vale das lágrimas, o vale das lamentações. E a pergunta surge, né? O que é a felicidade diante de tanto lamento? O que é a felicidade de tanta dificuldade? O que é a felicidade diante do vale de Baca? Do vale da tristeza, do vale das lágrimas? E essa pergunta, o que é a felicidade, ela é uma das perguntas mais investigadas. Ela é investigada pelos teólogos, pelos antropólogos, pelos psicólogos. Ela é investigada pelos filósofos. É talvez uma das expressões mais investigadas. Né? O que é a felicidade é fruto de muita investigação, de muitas tentativas, e uma das definições de felicidade que eu mais gosto é compreender que a felicidade é composta por pequenos momentos de alegria. Então não existe, segundo essa compreensão, um estado de felicidade plena. Felicidade é pequenos momentos de alegria. Então tem momento que a gente acessa a felicidade. Há momentos que a gente é preenchido por uma certa alegria. E isso acontece em detalhes que são importantes da vida e que muitas vezes passam desapercebidos. Um abraço, um encontro, uma canção, um momento de contemplação, uma boa conversa, um bom momento de relação franca, de afeto. Felicidade a gente acessa assim, em pequenos detalhes. E eu
acredito nisso, porque há um filósofo chamado Sêneca, que ele diz que nós somos pobres mortais e vivemos em busca ou vivemos numa certa disposição achando que somos imortais. Nós vivemos como seres eternos, mas não somos. Somos mortais. E eu penso que o Sêneca nos alerta para essa percepção. Compreender que nós não somos eternos, que a vida passa, escorre pelas mãos, e que nós devemos, de certa maneira, fazer com que tudo aquilo que estamos vivendo aqui em vida seja feito com profunda delicadeza, com profundo cuidado e com grande rigor. Não dá para viver a vida de qualquer maneira. Não dá para agir diante da vida de maneira inconsequente, não. Nós precisamos fazer com que a vida de fato vale a pena. E para que isso aconteça, nós precisamos nos reconhecer em Deus, para que a partir desse auto-reconhecimento, a partir da expressão, né, vista no próprio Criador, nós possamos desenvolver as nossas relações. Por isso a frase que diz: ame a Deus e ame as pessoas, é uma máxima que está, né, até na nossa fachada. Ela é muito sincera e revelada na Bíblia Sagrada como talvez um mantra da nossa espiritualidade, porque amar a Deus como princípio absoluto e necessário e primeiro, porque se a gente não amar a Deus ou não reconhecer a Deus, a gente nem vai conseguir se amar. Entende? Há tantas expressões a respeito de Deus que a gente descarta, que a gente não gosta e que parece ruim. Então a gente vai precisar entender de que Deus nós estamos falando, porque Deus, como todos sabem, é só um rótulo, né? A palavra Deus é um rótulo. Além desse rótulo, nós precisamos saber a identidade divina daquilo que se expressa e do que nós estamos cultuando. Então, esse Deus que nós estamos reverenciando é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que nos acolhe, nos protege e reflete a sua vida em cada um de nós. Então, quando reconhecemos Deus, amamos esse Deus a partir do relacionamento que construímos com Ele e passamos a nos amar, nos respeitar. E quando nos amamos à luz da expressão de Deus, conseguimos amar o próximo, amar aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco. É dentro dessa expressão que está toda a minha reflexão, para que nós possamos, a partir daí, conseguir fazer as nossas travessias, passar o vale de lágrimas, e sem perder o foco, sem perder também a importância do nosso caminhar e da nossa expressão para a vida. E aí eu separei 3 pontos rápidos para essa reflexão. Como que a gente passa por um vale de dificuldade, ou como que a gente passa por essa vida tão intensa, muitas vezes difícil, sem desconsiderar estas importâncias. E a primeira coisa é que eu sugiro que você abandone toda onipotência, que você abandone todo o egocentrismo, que você pare de se achar, falando na gíria assim. Abandone todo esse senso, ou essa síndrome de todo-poderoso. Você não é um fim em si mesmo. Você não se basta. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos seres dependentes, nós dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de coisas, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa do ar, a gente passa sede, né? A gente precisa de água. A gente precisa de relação, a gente precisa de toque, a gente precisa de respeito, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de união, de generosidade. A gente
precisa de tanta coisa. Nós não nos bastamos. Essa jornada de achar que todas as coisas precisam ser compostas para uma autossuficiência é muito perigosa. E aí o salmista, lá no verso 7, diz, verso 7 não, Salmo 20, né, agora é um outro texto em Salmos, no capítulo 20, no verso 7 e 8, diz assim, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e cavalos, em coisas, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Nós faremos menção do nome do nosso Senhor, do nosso Deus. A vida, ela sempre traz os seus momentos inesperados, mas nós, mesmo traçando planos, né? E traçamos muitos planos, temos muitos sonhos, muitos desejos, mas vem a roda viva, e a roda viva vem, né? E aí vai jogando as coisas para lá, desajustando o caminho, e aí a gente retoma, porque uns confiam em carros e cavalos, e eles caem, eles vacilam, mas nós não caímos. Assim como o salmista diz, nós nos reerguemos diante das dificuldades, porque faremos menção do nome do nosso Deus. Por isso estamos firmes, por isso a importância de abandonar todo o egocentrismo, toda essa onipotência, e se curvar diante de Deus, dizendo que Todo-Poderoso é só o nosso Deus, o nosso Criador. A segunda coisa é que você continue no caminho, que você se mantenha peregrino, porque essa expressão do salmo que lemos, de ser peregrino de coração, é extraordinária, porque é uma explícita expressão a respeito do caminho que estamos construindo diante de Deus e desenvolvendo também a nossa relação com o Criador. Estamos nesse caminho de cuidado sobre aquilo que estamos construindo com o próprio Deus. Nós não queremos nos afastar dele, mas queremos estar atentos à sua voz e fazer com que a sua vontade, o seu sonho, os seus desejos sejam compatíveis com aquilo que também desejamos e sonhamos. Ou seja, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, aqui na terra, aqui em casa, aqui no meu trabalho, aqui no meu caminho, na minha peregrinação, seja feita a sua vontade, como ela é feita aí no céu. Porque aí no céu eu sei que as coisas estão tudo em ordem. O problema é aqui embaixo. Aqui as coisas estão desajustadas. Aqui as coisas não andam bem. Mas eu sei que se eu estiver com o Senhor neste caminho, o Senhor me ajudará. O Senhor me levantará. O Senhor me dará capacidade, consciência, inteligência e possibilidades para que eu possa atravessar o vale de lágrimas, o vale da dificuldade, o vale das lamentações. Então viva e se levante, sempre considerando o caráter de Deus, sempre considerando a disposição de Deus para cada um de nós. Você deve se lembrar de uma conversa do Senhor Jesus com um jovem rico, quando ele, num diálogo, ouve do jovem rico dizendo que ele estava cumprindo com todos os mandamentos que o pai lhe confiou. Tudo isso eu tenho feito, eu tenho cumprido as regras. Os 10 mandamentos, né, segundo a Torá, estão sendo validados na minha expressão para o mundo. E Jesus olhou e falou, olha só, muito bom. Já que você atingiu esse nirvana espiritual, que é conseguir levar adiante o conjunto de regras que está disposto,
Agora, faça mais um movimento. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. E naquele momento, aquele jovem se entristeceu. Porque parece que Jesus acessou algo que ele não conseguia fazer. Jesus pediu para que ele fosse generoso com os pobres. E isso o fez entristecer. Caminhar com Jesus, meus irmãos, exige de nós um certo despreendimento das coisas. Um certo despreendimento também para o serviço, para o cuidado, especialmente das pessoas que estão à nossa volta. E cuidar de pessoas também exige tempo, paciência, disposição, jornada, peregrinação. As coisas não mudam assim, mas precisa de tempo, paciência, jornada, peregrinação. O Salmo 84 que lemos diz: como são felizes os que são peregrinos de coração. Por isso, mantenha-se peregrino, continue no caminho do Senhor. É extraordinário pensar que viver segundo a ótica do salmista, onde ele diz, como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas, enchem e se completam de ricas bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente diante de Deus em Sião. Você não é feliz só quando o bolso está cheio. Eu sei que a dinâmica da nossa sociedade parece mostrar para a gente que só quando a carteira está recheada que a gente vai conseguir ser feliz. Só quando a gente tem possibilidade de compra, a gente é feliz. Por isso que quando a pessoa pergunta, dinheiro traz felicidade, a primeira coisa que a pessoa diz é, manda buscar. Porque a gente sempre instrumentaliza as coisas, especialmente o dinheiro, achando que a gente pode comprar felicidade. E não, meus irmãos, é um engano gigantesco. O máximo que você pode comprar é um pacote de viagem. E a gente acha que a viagem vai te trazer felicidade, mas pode ser que no meio do caminho, muita coisa pode dar errado. Quem já não viajou aí, no meio do caminho um pneu furou, um voo atrasou, né? Ou, sei lá, o prato que você tanto, né, se apaixonou no post do Instagram, daquele lugar que você escolheu, não veio tão saboroso. Então, felicidade, meus irmãos, está além daquilo que a gente pode comprar. Por isso é importante a gente saber aproveitar os raros momentos de alegria que Deus nos proporciona. E por último, não perca o foco. Não perca o foco, especialmente de quem você é. Não perca o foco também daquilo que o Senhor te confiou. Aquilo que o Senhor te deu. A sua vida tem sim um propósito. Um propósito no sentido de que Deus lhe confiou uma pérola preciosa. Há um talento nas suas mãos que precisa ser cuidado, lapidado e levado ou passado adiante. O Senhor lhe confiou um talento. Saiba identificar qual é o seu talento. E cuide desse talento. Cuide como uma pedra preciosa, que merece toda a dedicação. Porque aquilo que o Senhor nos confiou precisa ser como um gesto sagrado para a vida. Feliz é aquele que ama a Deus com tudo que tem, com tudo que é. Como é feliz aquele que confia em Deus. É assim que o salmista nos ensina.
Tão simples, né? Através de uma oração, de uma poesia e talvez um dos salmos mais bonitos, né? A Fernanda leu aqui a tradução do Eugene Peterson, né? Que é maravilhosa a forma como ele traduz, quase como uma leitura popular da Bíblia, né? Desenvolvendo as expressões ali, conectadas com o nosso cotidiano. Então, perceber essa sensibilidade do salmista na sua oração e na forma como ele nos ensina, também pode propor para nós uma experiência de transformação e de renovação. Eu encerro fazendo uma leitura, e essa você não precisa abrir, que está em Romanos 11, no versículo 33 ao 36, onde o apóstolo Paulo diz: vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão. Jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou a quem Deus tenha pedido algum tipo de conselho? Existe alguém assim? Portanto, meus irmãos, tudo dele procede. Tudo acontece por intermédio dele. E tudo termina nele. Glória para sempre. Louvor para sempre ao nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que estas provocações encontrem o seu coração e que você possa fazê-las como um objeto de reflexão para a sua semana. Use essa reflexão como um devocional. Você pode ler os livros, os textos, o Spotify, o YouTube está aí disponível também para qualquer lugar você ouvir essa mensagem e acessar os textos e pensar, conversar com Deus a respeito desses diálogos. Porque o Senhor está abrindo caminhos e possibilidades para que a gente possa vivenciar o bem e o cuidado generoso de Deus que vai aparecer nesse gesto em que chamamos de felicidade. Feliz é o homem que se propôs a ser peregrino de coração. Que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos servir a ceia e quero que todos participem. Todos e todas. Vocês são bem-vindos à mesa. E esse convite não é meu, é de Deus. Jesus está dizendo, todos e todas são bem-vindos à mesa. A mesa será servida e você vai receber o pão e o cálice. Quando você receber o pão e o cálice, não coma do pão, não beba até que todos se sirvam. Para que nós possamos fazer esse movimento de maneira conjunta. Amém? Rola mais uma canção nesse processo? Ou pego vocês de surpresa? Sempre pego. Mas a surpresa sempre é boa. Pode ser, Mateus? Para mais uma canção? Enquanto Mateus faz o louvor, nós somos servidos. Vamos aguardar que todos se sirvam para que esse momento nos envolva de maneira especial. Te louvamos, Senhor. Enquanto a gente se prepara, eu quero fazer uma leitura. E a leitura é uma expressão do apóstolo Paulo à igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso
em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Pode servir. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. Você pode dizer comigo? E além das ondas? E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus, Senhor. Amém. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos foram servidos? Esse pão, e olhe para ele, esse pão deixa de ser somente uma substância natural e passa a ser a representação do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. O pão que representa um corpo sofrido, um corpo sob traição, sob dor. Agora se expressa diante de nós como um elemento de cuidado, porque diante dos nossos pecados nós sofreríamos a morte, mas o Senhor morreu a nossa morte, nos dando a oportunidade de uma vida abundante, uma vida plena. E vida plena é vida além da vida, é vida completa, porque se nesta vida vivenciamos instantes de felicidade, certamente com Ele experimentaremos a plenitude da Tua graça. Este é o corpo de Cristo que é dado em favor de vocês. Comam desse pão e façam isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer do pão. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Tu és fiel. Como Tu és grande. Como o Seu amor é grandioso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Teu amor é grande. A Sua graça, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Te exaltamos, te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu abraço. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma possibilidade, de mais uma caminhada, de mais um caminho, de mais uma possibilidade de peregrinação. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice, ele também deixa de ser uma representação natural, mas passa também a ser a representação do sangue derramado em favor de cada um de nós. Como um vinho de esperança. O vinho tem essa capacidade de trazer alegria. O vinho relaxa o maxilar, renova a nossa esperança. Por isso, o brinde que fazemos é o brinde da restauração da nossa alegria. O Senhor está trazendo nessa manhã um sorriso novo para cada um de nós. Por isso, celebre ao Senhor nessa nova aliança que fazemos com Ele todo primeiro domingo do mês. Celebramos uma nova aliança com o nosso Deus, com o nosso Criador. E assim está escrito. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso
sempre que beberem, bebam em memória de mim. Porque sempre quando vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Um brinde à vida. Um brinde à vida de Deus a cada um de nós. Pode beber do cálice. Faça isso em memória de Cristo Jesus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu abraço, por esse acolhimento. Obrigado por estas vidas, por cada família aqui representada. Obrigado pela família de Deus que o Senhor nos deu. Obrigado pelos nossos amigos espirituais. Obrigado pelo teu grandioso amor. Obrigado pela vida, especialmente também das nossas mulheres. Nesse mês em que nós celebramos como o mês da mulher, nós celebramos com também profundo cuidado, com grande esperança, sabendo que o Senhor está também nos fortalecendo e capacitando para contrapor todas as formas que privam o avanço, que privam a expressão e a manifestação das mulheres. Por isso, abraça, Senhor, a cada uma destas representantes do seu amor, da sua graça e da sua força. E dignifica cada uma delas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que sob a voz de uma criança, o Senhor nos disse: o papai nos deu. O papai nos deu. Foi Deus que nos deu. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito Consolador esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saia daqui abraçado por esse amor, renovado em suas esperanças e com um sorriso novo nos lábios. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor.